Nesta aula concluímos o tema, o módulo de conjuntos, apresentando o número de elementos de um conjunto. De maneira mais específica, vamos primeiro falar sobre a contagem de elementos de um conjunto e depois apresentamos a introdução de duas propriedades que se chamam princípio, o princípio aditivo e o princípio de inclusão e exclusão, que estão associadas com números de operações. Por que colocamos introdução? Porque vamos dar exemplos dessas propriedades, porque a gente não pode completar as propriedades, porque ainda nos faltam elementos matemáticos. Vamos precisar da técnica de indução matemática, que será o próximo módulo, para poder realmente completar essa parte e dar realmente os princípios correspondentes. Mas é interessante já ter uma ideia inicial de que se trata o princípio aditivo e o princípio de inclusão e exclusão. Então, vamos começar colocando algumas questões. As duas primeiras vão nos permitir dizer em que caso vamos realmente fazer a contagem de elementos e vamos trabalhar com os princípios que antes eu falei. E a terceira vai corresponder justamente, está associada ao que significam esses princípios. Os princípios estão associados justamente com o cálculo do número de elementos da união de conjuntos, inicialmente. Então, vamos ler o que nos estão dizendo essas questões. Faz sentido saber quantos elementos tem um conjunto? É sempre possível contar os elementos de um conjunto? E tem uma fórmula para calcular o número de elementos de A união B? Então vamos tentar ir vendo cada uma através de exemplos. Então, primeiro, com a primeira questão. Ou seja, se lembram que faz sentido saber quantos elementos tem um conjunto? Então, eu coloquei exemplos que seriam mais do dia a dia, não matemáticos. Esse exemplo não pareceria que está longe da gente, mas não está tão longe não. Então, vamos ler o primeiro exemplo. O vaqueiro João cuida das vacas da fazenda 3 irmãos. Ele leva as vacas para pastar nos campos fora da fazenda. Ele não pode perder nenhuma vaca. Então, o que ele faz? Simples. Conta as vacas que formam o gado antes e depois do pastoreio. Se a gente vê aí, ele perdeu uma vaca. Agora, por que eu digo que isso está realmente em nosso cotidiano de alguma maneira? Esse tipo de problemas não vem de agora, vem de épocas remotas, onde as pessoas nem sabiam o que eram números. Até o vaqueiro ou o pastor poderiam ser analfabetos, mas eles precisavam sair para pastar ovelhas ou qualquer outros animais ou vacas e eles tinham de voltar com todas elas. Então, como faziam para contar se eles não sabiam números? Era simples, eram as pedrinhas. Por cada vaca, por exemplo, por cada animal, de maneira mais geral, colocavam uma pedrinha em uma bolsa. E então sabiam a quantidade de pedrinhas que eles não sabiam contar, mas estavam todas em uma bolsa. Quando eles voltavam, o que faziam? Por cada animal, eles tiravam uma pedrinha. Se sobrava pedrinhas, era porque estava faltando realmente animais. Eles tinham deixado no caminho. Então, em coisas assim super simples, de época remota, realmente existe a contagem. Vamos ver então um outro exemplo mais próximo da gente. Essa questão temos exemplo 2. É o seguinte, aparentemente não temos conjunto, mas vamos dizer qual é o conjunto. Você deu 10 notas de R$1 para um amigo fazer compras. No retorno, você contou o dinheiro que sobrou 3 notas de 1. Então, qual é o conjunto que vocês têm? Ele está formado por cada nota de R$1. São elementos diferentes. Temos um conjunto formado por 10 notas. Cada nota é um elemento. Esse foi o conjunto inicial. Quando seu amigo retornou, entregou para você 3 notas, um subconjunto daquele que você deu. Era importante saber quanto ele gastou. Então, você contou. Então, agora, podemos realmente já
decidir, é importante ou não, está no cotidiano nosso, do dia a dia, realmente contar a contagem. Então, vamos com a pergunta, faz sentido saber quantos elementos tem um conjunto? E a resposta é sim, certo? Então, usamos essa notação para números, novamente aqui, infelizmente, em matemática não sempre temos uma notação universal. Depende dos autores, depende dos livros, vamos ter notações diferentes. Nós achamos que essa notação era a mais simples, ou seja, dado um conjunto A, N de A é o número de elementos do conjunto, também chamado cardinalidade. Então, quando vou me referir ao número de elementos, eu vou chamar número de A, ou N de A, ou cardinalidade de A, de maneira indistinta. Então, vejamos esses exemplos. A é o conjunto do X, que são inteiros, tal que o módulo de x é menor ou igual que 3. Isso que equivale a dizer que o conjunto do x, que são inteiros, tal que x está entre menos 3 e 3. E agora explicitamos ele, é o seguinte, são menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Nesse caso, eu posso contar os elementos do conjunto. E então, temos que N de A é igual a 7. A segunda questão é sempre possível contar os elementos de um conjunto? Então, retomamos aquele exemplo anterior. A gente contou. Então, como a gente fez? Como contamos os elementos? Contamos enumerando. Ou seja, associamos a cada elemento de nosso conjunto um número natural. Então, A chamamos 1 associado a menos 3, 2 relativo a menos 2, 3 seria menos 1 e assim conseguimos enumerar até o 7 que corresponde ao número 3. Então, concluímos que 7 é o número de elementos do conjunto, ou seja, enumeramos e temos uma conclusão. Outro exemplo. Seja B o conjunto dos x, que são naturais, tais que x é par. Então, que são 2, 4, 6, etc. Eu consigo enumerar? Eu começo a enumerar. 1 posso relacionar com o 2, o 2 com o 4, o 3 com o 6. Mas qual é o problema? Que eu nunca acabo de enumerar, não é uma enumeração que acaba. Então, podemos ir enumerando seus elementos, mas nunca acabaremos essa enumeração. Conclusão, então, a primeira questão. É sempre possível contar os elementos de um conjunto? Nem sempre. Porque a ideia de sempre possível contar os elementos significa que a gente pode ir contando e finaliza em um ponto. Enumera e a enumeração finaliza. E, em outros casos, a gente não finaliza. E isso, então, nos produz uma definição do tipo de conjunto com os quais podemos trabalhar. Então, temos que um conjunto é dito finito se é possível contar o número de elementos o número de seus elementos, como aconteceu no primeiro exemplo. E o conjunto é infinito se não é possível contar o número de seus elementos, como aconteceu com o conjunto dos números pares. Então, escreveu o A e o B, que o finito é infinito e que outros conjuntos infinitos você conhece. Bom, típicos números naturais, os números inteiros, os racionais, os reais e os irracionais. A pergunta, agora, que deveríamos acrescentar é a seguinte. É sempre possível contar os elementos de um conjunto finito? Em princípio, sim, porque essa é a definição. Mas, será que sempre conseguimos contar? Esse é o problema. Por exemplo, temos que ser o conjunto das pessoas que nasceram antes de 2000.
Esse é um conjunto bem definido? Você lembram que era um conjunto bem definido? Era uma coleção bem definida, onde a gente podia dizer se ele pertencia, um elemento pertencia ou não ao conjunto. Então, nesse caso nosso, temos uma coleção de pessoas com a propriedade de nascer antes do 2000. Está bem definido? Está bem definido, porque, dada uma pessoa, a gente sabe se ele ou ela nasceu antes ou depois de 2000. Então, se pertence ou não ao conjunto. É um conjunto finito? Sim, todos os habitantes do mundo, né, são finitos. A gente poderia contar em princípio. Mas, o que acontece nesse caso? Você pode contar? A gente é impossível, na prática é impossível contar o número de pessoas que nasceram antes de 2000. Certo? Não somente porque as que morreram estão já, mas outras pessoas que estão, por exemplo, em tribos perdidas, a gente não conhece. Então, sabemos que é finito, mas a gente não consegue contar. Então, a conclusão é, embora tenhamos um conjunto finito, pode ser impraticável contá-lo. Não nos interessa esse tipo de conjuntos. Nós vamos fazer referência, a partir de agora, de conjuntos que são finitos e que a gente pode saber qual é o número de elementos. Então, assumimos, a partir de agora, nesta aula, que os conjuntos com os quais vamos trabalhar são conjuntos finitos e que é possível determinar o número de elementos do conjunto, ou seja, n de A. Agora, então, vamos para a questão 3. Qual era? Tem uma fórmula para calcular o número de elementos de A união B? Então, vamos colocar o problema inicial, que seria esse de aí, e ver, então, como eles nos levam ao princípio de adição, em um caso, e depois o princípio de subtração. Então, o princípio aditivo. O problema inicial é o seguinte. Dados os conjuntos A e B, queremos calcular o número de elementos de A união B. Com o seguinte objetivo. Encontrar uma fórmula para calcular N de A união B. Então, o princípio aditivo para dois conjuntos nos diz o seguinte. Se A e B são disjuntos, então o número de elementos de A união B é igual à soma dos números de elementos de A e do número de elementos de B. Então, temos aí o desenho correspondente a A e B. Realmente, é só contar os elementos que estão em A, os que estão em B, que não tem nada em comum, e isso nos vai dar, então, o número de elementos da união. Então, passamos ao exemplo de essa propriedade. Esse exemplo vamos ir acrescentando à medida que vamos acrescentando conjuntos. Então, o nosso conjunto universo, em todos os casos, vai ser os alunos do Instituto de Línguas, que nós passamos a chamar IL. A é o conjunto, então, dos alunos do Instituto de Línguas, tal que estão no 4º ano do curso de inglês. E B é o conjunto, então, dos elementos das pessoas que estão em IL, tal que estão no 1º ano de inglês. Ou seja, se estão no 4º ano de inglês, não podem estar no 1º ano de inglês. Concordam? Então, esses dois conjuntos são conjuntos disjuntos, como está pedindo o princípio da adição. Os dados do problema. A quantidade de pessoas que está no Instituto de Línguas é 300. O número de pessoas que estão cursando o 4º ano é 150 e o que estão cursando o 1º ano de inglês são 40. Então, queremos determinar o número de alunos do Instituto que estão no 1º ou no 4º ano do curso de inglês. Esse O está dizendo que estamos querendo o número de A união B, sabendo que A interseção B é igual a vazio. Então, pelo princípio aditivo, temos que o número de elementos vai ser simplesmente somando os elementos
que têm A e os que têm B, ou seja, 190. Acrescentamos a esse problema inicial mais um conjunto, ou seja, agora estou trabalhando com A, B e C e novamente agora eu quero calcular o número de elementos da união entre eles. Então, nesse caso, o princípio aditivo agora para 3 conjuntos que são disjuntos, que significa nesse caso, tem de ser disjuntos 2 a 2. Qual é o significado de disjuntos 2 a 2? Que pegando qualquer par de conjuntos, a interseção deles tem de ser igual ao vazio. Ou seja, a interseção B tem de ser igual ao vazio, a interseção C e B interseção C, todos têm de ser igual ao vazio. Isso que significa que A, B e C sejam disjuntos 2 a 2. E nesse caso, como que vai ser? O número de A união B união C vai ser igual a N de A mais N de B mais N de C. É simplesmente juntar o número de cada um dos elementos dos conjuntos e isso vai nos dar o da união. E aqui então vamos começar com as nossas provas. Que é o que a gente faz? Tenta sempre reduzir ao caso anterior. É uma coisa típica. A gente sempre cresce em função do passado. Isso é importante levar em consideração. Nós já vimos o princípio aditivo para 2. Então, o D3 vai se apoiar no princípio aditivo de 2. Como? Eu tenho 3 conjuntos, mas já vimos na aula passada a propriedade associativa da união. Então, em vez de pensar que eu tenho A união B união C, eu posso pensar que eu tenho agora 2 conjuntos. Está formado como? Eu faço a união de A e B. Juntos, a união B e separado o conto C. Dessa maneira, eu estou trabalhando então com 2 conjuntos. Para poder aplicar o princípio aditivo, o que eu tenho de comprovar? Que esses conjuntos são disjuntos. Ou seja, que quando eu vou fazer a união B, interseção C, vai me dar o conjunto vazio. E a gente tem. Por quê? Pelas leis justamente da distributividade. Vamos ver que quando eu tenho A união B, interseção C, isso equivalia, lembrem-se, a A interseção C, união B, interseção C. Mas como são esses conjuntos de A2, eles são disjuntos. Então, eu tenho que é o conjunto vazio e, portanto, eu posso aplicar o princípio aditivo visto antes e eu sei, então, que o número, quando eu junto A união B como um único conjunto, união C, vai ser a soma desses 2 conjuntos. Que eu tenho, então, é o número da união B mais o número de C. Novamente, eu volto agora a aplicar o princípio de adição onde? E nessa união, A união B. Como é A e B? Eles são disjuntos, por isso estamos pedindo disjunto 2 a 2. Todos têm de ser disjuntos de A2. Então, novamente vou aplicar o princípio de adição onde? Para o primeiro caso, ou seja, para N de A união B, que eu tenho então que obtenho N de A mais N de B mais N de C, que é o que queríamos mostrar. Fazemos então com a mesma ideia para 4. Para 4 que seria? Então, diretamente, já não coloco o problema, já sabemos qual é o problema, coloco diretamente qual seria a propriedade, o princípio nesse caso. Seria se A, B, C e D são conjuntos disjuntos 2 a 2, com o significado que nós tínhamos dado e que aparece aqui também, então o número de elementos da união vai ser a soma dos números de elementos de cada um dos conjuntos. Não vou provar. Eu já dei a técnica de como fazer, certo? Agora então vocês vão tentar fazer a partir, seguindo a mesma ideia. Isso é, agora, se eu já mostrei para 3 e eu estou pedindo para 4, vocês vão reduzir o caso para quem? Vão reduzir o caso justamente escrever esses 4 conjuntos, essas 4 uniões, como se fossem 3. Unindo 2, usando a propriedade associativa que nós já tínhamos visto. Então, eu inicio a prova.
justamente com isso, dizendo que o conjunto A, união B, união C, união D é o mesmo que ter trabalhado agora com esses três conjuntos, onde o primeiro agora passou a ser A, união B e os outros eu mantive. Que vamos ter de fazer para poder mostrar e aplicar a propriedade anterior, mostrar que são realmente disjuntos. Isso então deixo com vocês, façam, tentem fazer a prova, depois para ver se realmente está bem feita, vocês clicam na palavra prova e vai aparecer a prova com a qual então vocês podem conferir se está feita ou não. Agora então passamos ao outro princípio que é de inclusão e exclusão. A ideia é a mesma, certo? Qual é o problema inicial? Dados os conjuntos A e B, queremos calcular também o número de elementos de A união B. Mas onde já não temos mais aquela hipótese de que os conjuntos sejam disjuntos. Agora A e B são conjuntos quaisquer. Então a dificuldade é ver o que acontece quando eles são diferentes, têm interseção, ou seja, não são disjuntos. Então, nosso objetivo é o mesmo. E qual vai ser a estratégia? É o que estou dizendo. Sempre a gente se apoia em conceitos, propriedades anteriores. Então, eu tenho aí meu conjunto A, meu conjunto B, já não são mais disjuntos, tem uma interseção, e a gente o que pode fazer? Bom, vamos tentar reescrever esses conjuntos de maneira tal que eles sejam disjuntos. Ou seja, eu vou escrever como conjunto disjunto, cuja união me dê justamente a união B. Esse é o nosso objetivo, a nossa estratégia. Por quê? Porque eu sabendo em conjuntos disjuntos, eu posso aplicar a propriedade aditiva. Então, partimos de A e B, tal que eles não são disjuntos, têm interseção, e tentamos então escrever eles como união de conjuntos disjuntos. Então, apertando em disjuntos, vamos ver como são esses conjuntos realmente que nos dão o mesmo conjunto. Pronto. Se juntarmos, na volta juntamos, temos o mesmo conjunto. Então, o que eu preciso agora é identificar cada uma dessas partes que são disjuntas, certo? Então, para isso, estamos nos preparando. Eu tenho o primeiro, fizemos essa separação, e na hora da separação a gente está identificando quem são cada um. Lembrando a aula passada, temos que A menos B, A interseção B e B menos A. A união deles realmente vai ser A união B. Vamos ver então no segundo, porque eu também preciso identificar o A e o B como conjuntos disjuntos para poder continuar trabalhando. Então, se eu clicar em união, vemos o que aconteceu. Juntei dois, ou seja, voltando, como está formado o B? O B está formado por, aí em cima eu já tenho os nomes, A interseção B e B menos A. Então, o B está formado, é a união de B menos A e A interseção B. Fazemos o mesmo com o outro conjunto. Então, vamos para a direita, clicamos novamente em união e esses dois conjuntos formaram o A. Ou seja, vamos voltar e vemos então quais são os conjuntos que formaram o A. Quais são? É o conjunto A menos B e A interseção B. Novamente temos então que A, eu consigo escrever ele, A igual que B, como dois conjuntos que são disjuntos. E isso é o que é interessante. Então vamos à nossa conclusão. O A união B, que eu estou querendo encontrar o número de elementos deles, é igual a quem? A menos B, união A interseção B, união B menos A, que são três conjuntos disjuntos.
Ok, então, se são disjuntos, eu posso aplicar o princípio de adição. E eu tenho, então, que o número da união vai ser diretamente a soma desses conjuntos. Só que aqui, é claro, à medida que eu vou avançando, aparecem as complicações. Quem é o número de A menos B? Quem é o número de B menos A? Então, usando justamente quem é B e quem é A, se podemos olhar na tela, vemos que aparece em cada um deles, de alguma maneira, o B menos A em um caso e o A menos B no outro. E o A está escrito de maneira de conjuntos disjuntos e o B também. Então, vamos trabalhar agora nisso para entender e compreender de onde aparece A menos B e B menos A. Então, repetimos o último que a gente tinha falado, porque estamos trabalhando com conjuntos disjuntos. Certo? E agora, qual é a minha intenção? Minha intenção é substituir número de A menos B em número de B menos A. Por isso, estou trabalhando com o A e estou trabalhando com o B. Então, vemos realmente como na transparência passada a gente separou o A. O A separamos em dois conjuntos disjuntos formados por A menos B e a interseção B. E o mesmo fizemos com o B. Portanto, em ambos os casos, como tenho conjuntos disjuntos, eu posso aplicar novamente o princípio de adição. E temos então que o número de A é igual ao número de A menos B mais o número da interseção. E analogamente eu vou ter para o número de B. Então, prestemos atenção. Em cada uma delas, a primeira nos fornece uma fórmula para quem? Para o número de elementos de A menos B. E a segunda nos fornece uma fórmula para quem? Para o número de elementos de B menos A. Esses dois conjuntos que a gente quer encontrar quais são, como a gente escreve justamente em função de quem? De A, de B e de A interseção B. Então, fazemos um resumo. Nós escrevemos A união B como a união de três conjuntos disjuntos, então conseguimos colocar como a soma desses conjuntos. O mesmo fizemos com o A e o mesmo fizemos com o B. Então, o que acontece? Da segunda igualdade, eu tenho que o número de A menos B, certo? E o mesmo acontece da segunda igualdade, da terceira, eu tenho o número de B menos A. E o que vamos fazer? Substituir isso na primeira. Então, fazemos isso. Então, o número de A união B, na primeira parte eu vou substituir quem? O número de A menos B por quem? Por número de A menos número de A interseção B. O mesmo, o segundo elemento somando fica igual e o terceiro fica substituído por N de B menos N de A interseção B. Agora, fazendo então as contas, vemos que o resultado nos dá N de A mais N de B menos o N da interseção. Então, concluímos que o princípio de inclusão e exclusão para dois conjuntos é o seguinte: dados A e B, então temos que o número de elementos de A união B é igual ao número de elementos de A mais o número de elementos de B menos o número de elementos de A interseção B. Vocês veem que se A interseção B é igual a vazio, o que a gente consegue é voltar a quê? Ao princípio de adição. A interpretação, então, visual do que estamos fazendo. Vamos dar uma olhadinha? E temos o conjunto A e o conjunto B. Quando estou fazendo o conjunto, o número de A e o número de B, estou contando o que acontece. Duas vezes a interseção. Certo? Por isso eu tenho de eliminar uma delas. Então, a observação, volto a repetir, estamos contando duas vezes os elementos de interseção, então devemos subtrair um. Quando estamos contando, quando estou contando os elementos de A e quando estou contando os elementos de B. Vamos então para agora ao exemplo. Como vem, o que fizemos é pegar o exemplo anterior e modificar um pouco.
Então, temos o mesmo Instituto de Línguas, o A é o mesmo conjunto, que são os alunos que estão no quarto curso de inglês, e agora o B passa a ser o conjunto de pessoas que estão no Instituto de Línguas, tal que estão no segundo ano do curso de francês. Evidentemente, tem pessoas que podem fazer quarto ano de inglês e segundo de francês. Portanto, esses conjuntos A e B deixaram de ser conjuntos disjuntos. Efetivamente, aqui temos os dados do problema, nos dizem que o número de alunos não mudou, são 300, o número de alunos que faz quarto ano de inglês é 40, o número que faz francês no segundo ano é 20 e que tem uma interseção, são 2 alunos que fazem simultaneamente um e outro, quarto ano de inglês e segundo de francês. Então, nesse caso, o número de elementos de alunos do Instituto de Línguas que cursam no quarto ano de inglês ou o segundo de francês está dado por quem? Eu faço a união, evidentemente, eu tenho o número da união, vai ser igual ao número de A, que eu já sei que é 40, mais o número de B, que é 20, e temos de subtrair o número que está nos dois, na interseção, que é 2. Então, sei que os que estão fazendo um ou o outro são 58. Agora, passamos então a 3 conjuntos. Como calcular o número da união de 3 conjuntos usando o princípio de inclusão e exclusão para 2 conjuntos. Vocês veem, sempre estamos tentando usar as propriedades anteriores para poder continuar na frente. Como fazemos? Como fizemos antes. Vocês veem que tem sempre algum tipo de lógica que a gente vai repetindo, as técnicas vão se repetindo, não sempre, mas como esse é o mesmo tema, então o que fizemos antes? Juntamos, agora também é o que eu vou fazer. Esses 3 conjuntos eu vou reescrever como 2 conjuntos, fazendo o quê? A união dos 2 primeiros. Pela propriedade associativa eu posso fazer. Então, o número de A união B união C vai ser exatamente o número de A união B como um único conjunto, por isso está essa chave para nos lembrar que estou trabalhando como se fosse um único conjunto, união C. Então, vou aplicar agora o princípio da anterior. E então temos a primeira parte já tinha falado, que eu vou falar agora. Aplico o princípio da inclusão e exclusão para esses 2 conjuntos, sabendo que o primeiro conjunto é A união B. Então, tenho aí o número de elementos da união B, mais o número de elementos de C, menos o número de elementos da interseção entre esses 2 conjuntos. Novamente, o que eu vou fazer? Na união B, volto a repetir a mesma ideia, o mesmo princípio de inclusão e exclusão. Não estou pedindo aqui que sejam, então, disjuntos. Então, volto a repetir. No lugar dele, colocamos em colchete, então, o que seria igual? Número de A união B vai ser o número de elementos de A mais os de B menos aqueles que estão na interseção. Repetimos o conjunto C e agora que temos de ver? Ver o que significa A união B, todo ele, interseção C. E isso, então, que temos de aplicar. O que vimos na aula passada. A aula passada que nos diz que esse é o princípio da distributividade da interseção em relação à união. E isso, então, é o que fazemos. Quando nós fizermos isso, o que acontece? Eu reescrever novamente o nosso conjunto, agora como a união de 2 conjuntos, onde um é A interseção C e outro conjunto que é B interseção C. Novamente que eu tenho o número relativo à união de conjuntos. Uniões um tanto especiais, aqueles conjuntos, mas não deixam de ser conjuntos. Então, posso aplicar novamente o princípio de inclusão e exclusão. Então, novamente fazendo as continhas, vemos que temos um sinal de menos que respeitamos e colocamos entre colchete e todo o restante. Olhemos quem ficou
quando fizemos a interseção de A interseção C, interseção B, interseção C. Estamos repetindo C duas vezes. Portanto, isso é exatamente o mesmo que A interseção B, interseção C. Portanto, fazendo as continhas, fazendo as somas, as subtrações, chegamos à conclusão que o número de elementos de A união B união C vai ser igual à soma dos números dos elementos dos conjuntos originais, A, B e C. Vamos fazer a subtração de quem? De todos os números de elementos das interseções 2 a 2. E temos de acrescentar o número de elementos da interseção de todos os conjuntos. Então, vemos aqui quem seria exatamente o princípio. Ou seja, nós fizemos o cálculo. E agora, então, a conclusão. Dados A, B e C, temos que o número de elementos de A união B união C está dado por a que acabei de falar. Primeiro somamos os números dos conjuntos originais, diminuímos o número das interseções de A2 e voltamos a somar o número de a interseção de A3. Por que isso? Vamos ver graficamente. Quando eu estou pegando a primeira parte, eu estou fazendo o quê? Estou somando todo A, estou somando todo B, estou somando todo C, certo? Então aí estou contando repetidamente que coisa? As interseções. Por isso eliminamos as interseções. Mas na hora de eliminar as interseções, eu eliminei a mais. Justamente qual? A interseção B, interseção C. Por isso a gente tem de fazer a soma. Então, agora corrigimos o exemplo anterior e acrescentamos ao conjunto A, ao conjunto B, um conjunto C, porque é um lugar de línguas, então se estudam várias línguas. Então, C vai ser agora o conjunto do X, que está no Instituto de Língua, tal que X está no primeiro ano do curso de italiano. Os dados do problema são que o número o Instituto não mudou, são 300, os que estudam quarto ano de inglês são 40, os que estudam segundo ano de francês são 20 e os que estão no primeiro ano de italiano são 30. Aí estou dizendo quem estuda inglês e francês, quem estuda francês e italiano e quem estuda francês, italiano e também inglês. Então, são os dados do meu problema. Então, o que eu quero agora é definir o número de alunos que estão estudando o quarto ano de inglês, ou o segundo de francês, ou o primeiro de italiano. Então, como tem interseção diferente de vazia, não corresponde mais ao princípio da adição. Estamos dentro do princípio de inclusão e exclusão. Então, aplicamos a fórmula correspondente e obtemos, então, 81. Agora, o mesmo que antes, eu poderia continuar com 4, 5 conjuntos e tentar fazer a união. Então, vocês veem por onde está a generalização. Está por trabalhar com um número qualquer, sempre finito, de uniões de conjuntos. Mas isso que não podemos fazer agora. Podemos fazer exemplo por exemplo e sempre nos apoiando no caso anterior. Vamos depois saber a técnica para poder mostrar de maneira bem geral. Então, nesse caso, vemos o que diz o princípio de inclusão e exclusão para 4 conjuntos, dados A1, A2, A3 e A4. Então, temos que o número da união que vamos fazer. Pensemos um pouco do que aconteceu antes. Sempre aparece quem? A soma dos números dos elementos dos conjuntos. Depois que aparece, diminuímos sempre que coisa? As interseções. Depois somamos o quê? As interseções de 3. E aqui eu vou ter que coisa? Além das interseções de 3, eu vou ter a de 4, que então vou ter de diminuir. Estou vendo que tem uma formação em tudo isso. Por que agora passei a escrever A1, A2, A3 e A4? Porque estou tentando encontrar uma formulação mais geral que nos vai ajudar para quando realmente vamos ver o caso geral. Então, vemos que estamos usando símbolos de somatório. Os elementos
primeiro são número de elementos de AI, e realmente aí eu tenho 4 somandos. Para cada I, eu tenho um somando. Diminui agora, que coisa? O número de elementos de AI interseção a J, mas são contados de uma vez. Então, aí eu já não tenho mais 4 elementos, porque eu tenho, na verdade, o I e o J, os dois subíndices que estão variando de 1 a de 4, mas com uma relação, se vocês veem na parte de cima, onde o I sempre é menor que J. Eu sempre começo, vocês podem ver, 1 e 2, 1 e 3, 1 e 4 e etc. Certo? Então, isso me limita a quantidade de somando que eu tenho. O mesmo eu tenho agora, eu somei os números que têm 3 interseções. A I, interseção a J, interseção a L. Cada um deles pode variar de 1 até 4, mas não pode variar de qualquer maneira. A gente deu uma ordem entre eles. Sempre o subíndice I vai ser menor que o J, menor que o L, porque se eu não dar isso, então eu poderia estar repetindo várias vezes o mesmo, e essa então não é a finalidade. Então você pode ver, quando estou trabalhando com a interseção de 3 conjuntos, como a gente foi tomando 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 4, nessa ordem. Finalmente, eu tenho um único elemento que está formado pela interseção de todos eles. Então, dessa maneira, essa anotação nos facilitou para colocar de maneira mais curta. Então, já estão pensando como vai ser no caso geral? No caso geral, eu estou trabalhando com um número de conjuntos N, finito. Então, em todas as partes onde tem o 4, eu vou substituir por quem? Por o N. O problema é como provar para um N qualquer que vale essa fórmula de maneira mais geral. Aí é que vai começar o princípio da indução. A prova. Também não vou fazer a prova, porque já sabemos qual é a técnica. A técnica, então, eu coloquei simplesmente a primeira parte. A técnica é reduzir para o caso anterior. Ou seja, em vez de tomar esses 4 conjuntos separados, juntamos os 2 primeiros e os reduzimos, então, a 3 uniões. Onde a primeira união, o primeiro conjunto é a união a 2. E repetimos, então, o que vemos fazendo. Aqui vamos aplicar o princípio correspondente a 3 conjuntos. Novamente, a prova está aqui. Tentem vocês fazerem e depois, então, confiram o que vocês fizeram, apertando, então, a palavra prova. Agora, essa é uma coisa importante. A gente colocou tudo na união, mas às vezes a gente não tem na união. Temos coisas parecidas, mas podemos usar tudo o que a gente fez. Então, essa observação é muito importante. A partir de um número correspondente à união de 2 conjuntos, podemos obter outras relações. Eu peguei 2, porque já vamos ver como complica a situação. Mas é interessante colocar como a gente realmente, não é um conceito que fica aí, no número da união, sino que realmente ele nos permite fazer outro tipo de operações. Então, aqui temos esse exemplo que vai ser um tanto longo na sua apresentação. Por exemplo, determine a quantidade de números naturais que existem entre 1 e 100 e não são divisíveis por 2 nem por 5. Esse é o meu problema. Qual é, então, o primeiro que eu tenho que fazer? O primeiro que eu tenho que fazer é colocar a situação de maneira matemática. De maneira matemática, nós já sentimos que temos vários conjuntos. Onde temos o conjunto universal, nos 2 casos estamos usando o quê? O conjunto dos números naturais. Então, de fato, vamos chamar C o conjunto dos naturais, tais que o X está compreendido entre 1 e 100. O conjunto, então, universo é o N, naturais. Aqui vai ser o conjunto dos números naturais que estão em C, porque tenho limitado entre 1 e 100, mas que são pares. Que são pares, eu identifico bem. São os pontos que eu posso escrever da forma x igual a 2k para algum k que é um número natural. E eu coloquei, então, explicitamente para sentir quais são. É 2, 4 e assim vai até 100. Quem é o B?
Faço exatamente a mesma história, mas então, relativo agora a que seja divisível por 5. Divisível por 5, que significa que o x eu posso escrever como 5 vezes k para algum k que seja um número natural. E comecei então a escrever os primeiros números e também dando o final. Que números são esses? 5, 10, 15, 20 e chegamos até 100. Então, esse é o que a gente está querendo. Por que esse? É o conjunto dos x, que são números naturais, tais que x está em C, ou seja, entre 1 e 100, x não está em A, que significa que x não é divisível por A, e x não está em B, significa que x não é divisível por 5. Está claro? Então, conseguimos colocar de maneira de conjunto esse é o problema, só que agora, sobre esse problema que temos de calcular o número, isso que nos está pedindo o problema, o número desse conjunto. Mas, do jeito que está, eu não posso aplicar nada do que a gente falou antes. O que então vamos tentar é reescrever esse número, esse conjunto, de outra maneira, questão de que possa usar os conceitos dados anteriormente. Então, colocamos em azul novamente para saber que esse é meu objetivo. Eu quero encontrar o número de elementos desse conjunto. Eu vou ir reescrevendo de maneiras diferentes. Então vamos pensar. Olhemos, temos x não pertence a A. Mas se x não pertence a A, x pertence a quê? Ao complemento, certo? X não pertence a B, mas se x não pertence a B, x pertence ao complemento. Então já reescrevi o conjunto de uma maneira um pouco diferente. Que ficou naquele parênteses? X pertence ao complemento de A e x pertence ao complemento de B. Mas isso que está por atrás, a ideia de interseção. Então, na verdade, o x tem de pertencer a quem? Ao complemento de A, interseção complemento de B. Certo? Então, aqui, novamente, eu tenho as leis de Morgan. Se lembram da aula passada? De aí que digo sempre que tem de fazer os exercícios, porque é uma maneira de amadurecer os conceitos. Aplico aqui as leis de Morgan, que me diz que essa interseção é exatamente o mesmo que ter usado o complemento de A união B. Então, eu tenho x pertencente a C e x pertencente ao complemento de A união B. Mas que era o complemento de A união B? X pertence ao complemento significa que x não pertence a quem? A A união B. Tá certo? Então, olha que bonito ficou. Ficou. É o conjunto dos x, que são naturais, tal que x está em C, e x não pertence a A união B. E essa era a definição de quê? Da diferença. Eu estou fazendo o conjunto C menos a diferença de A união B. Tem mais a ver com a gente. Ou seja, eu recoloquei em função de operações entre os conjuntos C, A e B, dos quais eu realmente posso saber qual é o número de elementos. Então, a esta altura precisamos lembrar o enunciado, certo? Então, lembremos o enunciado do nosso problema. Determina a quantidade de números naturais que existem entre 1 e 100 e não são divisíveis por 2 nem por 5. Aí temos uma representação gráfica de onde estão nossos conjuntos. Tem o A, que tem intersecção com o B, todos eles estão no conjunto C, que está no conjunto universal. Então, o que estamos pedindo? Que pede o enunciado? Pede saber o número de elementos desse conjunto. Que é o que eu vou fazer? Esse conjunto que C menos A união B, eu vou tentar reescrever, questão de que eu possa usar os princípios que acabamos de falar. Então, observemos o seguinte. Isso é importante para poder realmente recolocar em função de A união B, união C e das interseções. Então, observemos que C menos A união B, união A união B é igual a C, porque a C estou tirando por um lado a união B, mas por outro lado estou acrescentando a união B. Então, o que consigo? Consigo que é o conjunto C. Mas como são esses dois conjuntos? Esses dois conjuntos são disjuntos, porque no primeiro não tem elementos de A união B, no segundo tem os elementos de A união B, certo? Então, que nos permite concluir isso aí? Que eu posso aplicar
o princípio aditivo para o primeiro conjunto, para encontrar o número de elementos. É o número de elementos de uma união, dada dessa maneira, por C menos a união B, e pelo outro conjunto que é a união B, certo? Como eles são disjuntos, eu aplico o princípio aditivo, e então eu coloco como a soma dos números desses conjuntos. Por outro lado, vimos que o primeiro conjunto, o C menos a união B, união a união B, não é outra coisa que o conjunto C. Então, posso substituir isso pelo conjunto C. Então, o que estamos concluindo? Que o número de elementos de C é igual ao número de elementos de C menos a união B mais o número de elementos de A união B. Se lembram que o que a gente quer? A gente quer encontrar exatamente o número de elementos de C menos a união B. Então, passamos, como é somandos, explicitamos o número de elementos de C menos a união B em termos justamente do número de elementos de C menos o número de elementos de A união B. E aqui está ótimo, porque o número de C eu consigo fazer, certo? E o número da união B também já aprendimos. A união B, eles realmente não são disjuntos, mas a gente já sabe fazer, tem a fórmula pela inclusão e exclusão. Então, resumindo, devemos calcular o número de C menos a união B, dado por essa diferença, onde recoloquei o C, o A e o B, porque vou precisar calcular o número de elementos desses conjuntos, certo? Então, percebamos, o C está formado por 1, 2 e vai até 100. Quantos elementos ele tem? Ele tem 100, certo? O número de elementos de A são somente os números pares. Tenho 2, 4, 6, é cada 2. Então, é a metade dos números, ou seja, eu tenho 50. Quem é B? B são os divisíveis por 5. Então, é 5, 10, 15, isso vai me dar quanto? Vai me dar 20. A interseção B, que significa que tem de ser simultaneamente divisível por 2 e por 5. Isso que está dizendo, que tem de ser divisível por 10. Vai ser 10, 20, 30, até 100. Quantos eu tenho? Eu tenho 10. Então, simplesmente, eu posso aqui colocar. Primeiro, estabeleço, calculo o número de elementos de A união B, como tínhamos visto na fórmula, da inclusão e exclusão. Somo número de A mais número de B, menos a interseção, e dá 60. Continuamos então e vemos então que o número de elementos, fazendo todas as operações, onde se lembra que sabemos que o número de elementos de C é 100, vai dar igual a 40. A resposta correta tem de ser dada da mesma maneira que foi dado o enunciado. Eu não posso ficar aqui, ficaria incompleto. Eu tenho que dar em função dos dados enunciados. Então, tenho de dizer que a quantidade de números naturais que existem entre 1 e 100 e não são divisíveis por 2 nem por 5 é 40. Então, agora, fazemos um resumo do que a gente fez até agora. Falamos, então, de número de elementos de um conjunto. Falamos de conjuntos finitos, de conjuntos infinitos. Para poder aplicar o princípio aditivo e o princípio de adição e exclusão, nós estávamos com hipóteses de que os conjuntos eram finitos e que era possível encontrar o valor, o número de elementos do conjunto. Aqui eu já tentei, de alguma maneira, desde o início, já recolocar ainda de 2 ou de 3 já uma forma mais genérica. Então, vemos que se A1, para o princípio aditivo, A1 e A2 são disjuntos, então temos que o número da união vai ser a soma dos elementos de cada um dos conjuntos. E eu já coloquei também o símbolo da soma. Ou mesmo se eu tenho 3 conjuntos, vemos que vai ser igual a soma entre n igual a 1 e
entre i igual a 1 e 3 do número dos elementos de aí, com o símbolo somatório também. O mesmo acontece, então, quando temos 4 conjuntos e já podemos pensar qual seria a forma geral, é simplesmente substituindo no último o 4 por o n, quando vou pedir que sejam disjuntos 2 a 2. Para o princípio de inclusão e exclusão, não preciso, então, essa condição de que sejam disjuntos e, novamente, então, temos, quando aplicamos para 2 conjuntos, temos que o número, então, da união, de A1 e A2, vai ser igual à soma, já vou para o final, dn de AI, desde I igual a 1 até n, o número de conjunto que estou trabalhando, menos o número relativo à interseção. O mesmo vai acontecer com n igual a 3 e vamos para o final para n igual a 4, onde já também coloquei, em vez de colocar A1 e união a 2 igual a união a 3, eu posso substituir isso por esse símbolo. Eu coloco a união e na união coloco desde i igual a 1 até 4. De aí, com isso estou simbolizando que estou querendo a união de todos eles, mudando o subíndice i de 1 até 4. E isso vai me dar, então, essa fórmula que já tínhamos visto anteriormente. Novamente, qual vai ser o caso geral, substituindo o 4 por o n geral. Bom, a partir de aqui, então, concluímos essa aula e começam, então, a lista de exercícios que é importante que vocês façam, é importante que vocês se familiarizem com esse princípio de adição e também de inclusão e exclusão, para quando vai chegar o caso geral, vocês já estão prontos para realmente aceitar melhor a prova. Então, será até a próxima aula.